De forma protocolar, o Palmeiras venceu o Capivariano e está classificado para a próxima fase do Paulistão. Protocolar é bom ou é ruim? Trago o sabor dessa vitória para você. Esse é o canal AP, eu sou o Pedro Ferreira e bora pro vídeo. Então o Palmeiras venceu o Capivariano de forma protocolar. Já coloquei aí na capa do vídeo para vocês poderem entender qual é a minha análise dessa vitória, mas esta vitória do Palmeiras, já deixo claro para vocês, tem sabor de um time campeão. Pedro, você tá ficando louco? Não é possível que você está belizado. Tô vendo muita gente falar disso nos vídeos que eu gravei recentemente, e este aqui é um canal novo que eu quero que vocês se inscrevam, deixe o seu like e comenta aqui comigo o que você achou desta vitória do Palmeiras. Vamos aos pontos desse jogo. Eu já tinha analisado o jogo do Palmeiras e Guarani, onde eu achei que o desempenho foi bom, mas o que não foi legal foi as finalizações e, obviamente, o resultado do jogo. O empate com um time tão fraco quanto o Guarani, obviamente que não é legal e não é bom. Mas aí a gente vem para esse jogo contra o Capivariano e para mim é uma evolução, tá? O Palmeiras consegue, de forma protocolar, de forma comum, de forma fácil, fazer uma vitória por 4-0 em cima do Capivariano. E aí eu quero entender esse protocolar com vocês, porque para mim, o que é o protocolar? Muita gente leva isso para um tom mais pejorativo, talvez um tom um pouco desanimador do time, do próprio Palmeiras, mas eu vou trazer para um ponto de uma boa visão, daquela famosa copo meio cheio. Porque para mim, o que é o protocolo de um time onde que disputa, por exemplo, o Palmeiras vem recentemente de final de Libertadores, vem de recentemente brigar para ganhar o Campeonato Brasileiro e perder, obviamente, mas é um time muito mais forte, com muito mais investimento, com muito mais estrutura que o Capivariano. Então qual é o protocolo base? O que é a regra base para esse time? É um time que jogue para amassar o time do Capivariano. Pedro, mas o Palmeiras amassou o time do Capivariano? Claro que não. Eu acho que passou longe disso. Só que desde o começo do jogo, o Palmeiras entendeu qual era o tamanho, rapidamente abriu o placar com uma melhoria do Vitor Roque, eu achei legal isso. O Vitor Roque faz 2 gols na partida de hoje e ajuda a melhorar, né, o que a gente ficou de má impressão no jogo contra o Guarani, que ele perdeu vários lances ali que a gente falou, caramba, não é... Será que tá acontecendo alguma coisa de novo com o Vitor Roque? Mas aí, já no jogo seguinte, né, aquela máxima do futebol, você precisa de mais uma semana ou só do próximo jogo para poder resolver alguns problemas que você teve no jogo passado. E aí o Palmeiras consegue abrir o placar rapidamente, depois consegue fazer o segundo, faz o terceiro e faz o quarto gol. Um detalhe interessante, cara, o quarto gol, para mim, eu já falei por algumas vezes sobre isso, Felipe Anderson é um gênio para mim, é um cara que precisa estar mais perto dos jogos do Palmeiras. Se não for para ser titular, que eu acho que hoje não é o ponto, mas que ele esteja entrando ali no decorrer dos jogos, que ele esteja mais perto dos momentos decisivos do Palmeiras, porque eu acho que esse cara tem muito a oferecer ao Palmeiras ainda. E aí ele dá um passe perfeito. E um outro cara que eu já tinha citado sobre o Sousa, que o Sousa é um segundo atacante. O Sousa não é aquele cara driblador, o Sousa não é um ponta de velocidade, não esperem isso do Sousa. Convido a vocês aqui a verem os jogos do Sousa no Tajeres. Ele era um segundo atacante. É o cara que quando tiver ali cara a cara com o gol, com 2, 3 toques, vai conseguir ou dar um bom passe para quem tá em melhor posição para finalizar e fazer o gol, ou até mesmo dar um drible no goleiro, ou ali conseguir fazer uma finalização. Mas ele não é um cara perfeito. Não é um cara que vai chegar 3, 4 vezes dentro da área e vai fazer 3, 4 gols. Talvez ele vai perder 2, 3 chances, mas vai fazer uma. E aí definiu de forma clara ali, conseguiu driblar o goleiro, não dar um toquinho e depois só fazer o gol com o gol aberto. E aí, pra mim, o protocolar do Palmeiras foi definido. Um time que era muito fraco, como seu adversário, e é importante o time grande vencer os adversários de forma fácil. O Palmeiras em nenhum momento correu risco. Eu vi muita gente falando da zaga, e eu acho que hoje é o principal ponto de advertência ou de atenção que o Palmeiras precisa colocar, por isso talvez a busca ainda mais acelerada e com investimento muito alto no Nino. O Palmeiras precisa melhorar sim a sua zaga. Eu acho que o Murilo hoje já não consegue mais desempenhar bem como desempenhava no passado, como chegou ali nos primeiros anos, nos primeiros momentos ali ao lado do Gomes. E o próprio Gomes também precisa desse reforço. Eu acho que o Gomes acaba se preocupando demais em querer ajudar e acaba se perdendo. Hoje teve algumas jogadas onde tentou espanar a bola, errou, cabeçada errada. Então
acabou ali sobrecarregando o Gomes e, obviamente, que se fosse um time um pouco mais qualificado, o Palmeiras poderia ter sofrido? Sim, mas pelo outro lado o que eu queria ver do Palmeiras, o protocolar do Palmeiras, o que eu espero do Palmeiras é jogar com a bola no pé. E hoje, tirando talvez atuações específicas dos jogadores, mas a mentalidade, o mental desses caras está diferente. Para mim, o Andréas consegue dar mais ritmo, o Marlon Freitas consegue colocar mais a bola no chão e querer jogar. Isso é muito legal. Quando você tem esses dois meias, um 8 e um 5, que, pelo amor de Deus, não dá pra falar que esses caras são 5, seja o Andréas voltando, seja o Marlon, pra mim são 2 camisa 8 ou até mesmo 2 camisa 10, o que é bizarro. E aí, assim, não adianta, tá? É cobertor curto. Quando você tem 2 caras que gostam de jogar, que querem chegar mais perto da área, que vão tentar fazer o Palmeiras evoluir com a bola no pé, é óbvio que o time vai estar mais suscetível aos contra-ataques. E aí é um ponto interessante da zaga do Palmeiras. Hoje, pra mim, faz muito mais sentido a gente ter o Giai como marcador do que ter, por exemplo, o Kelvin. O Kelvin não tá conseguindo entregar na linha de fundo, não tá conseguindo entregar boas jogadas pra chegar até mesmo próximo da área e fazer cruzamentos, ou fazer jogadas de aproximação, de triangulação, facilitar a vida dos atacantes do Palmeiras. Então hoje, pra mim, o foco é: o Palmeiras não precisa de um camisa 5, não precisa de um marcador. O Palmeiras precisa proteger melhor a sua zaga. Eu acho que o Piquerez tem passado por alguns apertos, mas tem mostrado uma evolução nesse começo de ano ainda. Obviamente que o time se acertando, se alinhando nos detalhes. Mas pra mim a pior parte do Palmeiras hoje é o Kelvin. A gente precisa tentar colocar o Jai pra jogar, porque ele tem o poder de marcação e isso eu acho que vai facilitar. E eu vi também bastante gente falando do Carlos Miguel, né, sofrer demais. Talvez não ser um goleiro confiável. Pra mim é um goleiro muito confiável, tá? É um goleiro que não vai decepcionar o Palmeiras. Eu acho que no geral gosto muito do que um cara como o Carlos Miguel faz, inclusive da mentalidade dele. Eu quero trazer depois um vídeo pra vocês falando dessas novas contratações do Palmeiras, por que eu acho que podem render e por que pode fazer com que o Palmeiras mude este ano de 2026 que tá chegando em relação ao ano de 25, onde o Palmeiras meio que foi decepcionante, disputando os títulos, disputando as finais. Então, pra mim, alguns jogadores que chegaram aí, né, principalmente esses novos que estão tendo agora a oportunidade de jogar, eu acho que muda muito a mentalidade e o Palmeiras tem muita chance de já logo no começo do ano ser campeão paulista. E aí é onde eu ponho o sabor campeão. Pra mim, o Palmeiras, jogando o futebol que está jogando hoje, mostra claramente que é o time mais preparado do Paulistão para ganhar o título. Hoje, o São Paulo não conseguiu vencer de forma fácil o Bragantino, e o Bragantino vive altos e baixos no campeonato. Vamos ver também como vai ser Corinthians e Santos, para ver se todos os grandes vão conseguir passar para a próxima fase. Então, é um momento diferente do Palmeiras, eu acho que há evolução clara no time. Eu espero que os resultados aconteçam, não só o desempenho tá legal, conseguiu fazer o protocolo de um time grande. Jogando contra um time pequeno, você tem que fazer gols e fazer com que o seu time também não corra errado. Eu acho que o Palmeiras hoje conseguiu se preservar fazendo uma goleada. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz. Tô empolgado para ver essas novas contratações e já especificamente falando do Arias, já chegou, forçou ali, né, um lance de pênalti, quebrando um tabu que muita gente estava falando de não vinha sendo marcado pênaltis ao Palmeiras depois daquela polêmica lá do jogo contra o São Paulo, do pênalti, né, do possível pênalti que para mim não foi nada, do Alan em cima do Tapia, né? Então, mudou o protocolo do Palmeiras ali, até isso voltou a ser marcado um pênalti. Jogadaça, eu tô muito, muito, muito animado com o John Arias podendo jogar. E pra mim o que representa o sabor campeão neste Palmeiras é a mentalidade dos jogadores. Pra mim os jogadores decidiram colocar a bola no chão, decidiram se aproximar mais, quererem jogar mais futebol. E pra mim esse é o protocolo de um time campeão e de um time do tamanho do Palmeiras. O Palmeiras precisa querer ficar com a bola, o Palmeiras precisa querer ganhar os jogos bem. Esse é o ponto pra mim. Então, vence o Capivariano, que é um time fraco, mas uma vitória interessante, com muito sabor de campeão. Será que vai ser? Não dá pra saber, não consigo ler o futuro, mas tô gostando do que eu tô vendo dos últimos jogos do Palmeiras e eu acho que é uma evolução mais voltada pros jogadores do que qualquer outro fator dentro do time. Tô gostando do que eu tô vendo, quero que o Palmeiras seja assim campeão paulista, é importante, vai ser muito legal e quem sabe não seremos campeões em cima do Corinthians.
vai ser muito louco se acontecer isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui comigo o que vocês acharam. E galera, se inscreve aqui no canal AP, avante palestra, tamo junto, eu sou o Pedro Ferreira e eu fui!